Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e nessa aula de hoje, a aula 13.1, nós vamos falar o quê? Sobre os fenômenos magnéticos, sobre o magnetismo, o vetor e indução magnética, o campo magnético terrestre. Então, assim, a gente vai nessa aula explorar bastante o conceito de magnetismo. Vamos entrar de cabeça nisso, hein? Vamos nessa! Olha só, um pouco de história, pessoal. Sabe-se que o magnetismo não é novo, tá? Então, o magnetismo não é uma coisa nova. Desde o século VII a.C., já eram utilizados os seus conceitos. Textos gregos apontam para a existência de magnetismo, propriedade, dos corpos presentes numa região denominada magnésia. E daí surgiu o nome da propriedade de atração e repulsão de determinados corpos. Então vem aqui comigo. Quando a gente vai falar de magnetismo, faz aquele estudo sobre a origem da palavra. Magnetismo vem de onde? Então você vai pegar aquelas escrituras antigas. Professor, tinha uma região lá chamada Magnésia. Será que esse nome magnésia tem alguma relação com a palavra atual que nós conhecemos como magnetismo? Então, os primeiros apontamentos históricos apontam para isso. Tudo bem? Dando sequência, vamos seguindo? Tales de Mileto, filósofo, vamos lá, Tales de Mileto, filósofo, físico e matemático grego, foi quem observou a atração do ímã natural, a magnetita, com o ferro. Em uma de suas viagens, constatou pequenas pedrinhas tinham a capacidade de atrair tanto os objetos de ferro quanto de atraírem-se entre si. Tá? Tales de Mileto foi o primeiro a tentar explicar o fenômeno afirmando que a magnetita, o minério magnético presente no solo, seria possuidor de uma espécie de alma e que esse poderia comunicar vida ao ferro inerte, que por sua vez também adquiria o poder de atração. Então assim, vem aqui comigo, olha só, o pensador, o filósofo Tales de Mileto, ele naquela época ele vai fazer o quê? Ele vai tentar criar uma explicação para o magnetismo. Então, por exemplo aqui, nós falamos que a região de descoberta lá era magnésia, mas também tinha uma pedra, uma rocha, natural, magnetita, olha lá, magnetita, certo? Então essa palavra magnésia, magnetita, tudo dá a entender a origem da nossa palavra conhecida hoje como magnetismo. O Tales de Mileto, ele vai tentar criar uma explicação, dentro da mitologia, dentro do que ele acreditava. Então ele achava que isso tinha a ver o quê? Com alguma alma. Então ele tem alma, essa alma poderia dar animação a outros corpos. Então, essa foi a explicação que ele deu para a época, Tudo bem? Vamos na tela. Tales não teria sido o primeiro a descobrir tal fenômeno na região. Conta a lenda que um pastor de ovelhas de nome Magnes, olha os nomes, teria percebido que a ponta de ferro do seu cajado ficava presa quando este o encostava em determinadas pedras. Então, presumidamente, essas pedras poderiam ser a magnetita. Segundo alguns autores, do mesmo nome da região, derivou-se o termo magnetismo, tá? Até hoje usado para estudar os fenômenos relacionados. Contudo, para outros, o termo magnetismo advém do nome do pastor de ovelhas que teria constatado o primeiro termo, fenômeno magnético. Então, alguns vão dizer que esse magnetismo vai vir do nome do pastor de ovelhas, o Magnes, e outros vão dizer que é o nome da região em que foi descoberto esse fenômeno. Em verdade, explicações similares perduraram por vários séculos que se seguiram. O magnetismo seria, então, a consequência da emanação de eflúvios, um perfume que emanaria do ferro e da magnetita, sensibilizando-os para que eles se atraíssem. A própria palavra imã deriva-se, mais tarde da palavra francesa aimant, que, não de surpreender, traduz-se para amante
em português. Então, olha só, pessoal, eles também criaram aí uma outra explicação, dizendo que havia uma relação como se fosse de perfume, né? Um vai soltar um perfume, um ímã, o ferro tem um outro perfume, então eles vão se sensibilizar e isso vai fazer com que eles se sintam atraídos. É claro que isso são explicações antigas ao longo do caminho, né, da humanidade. Não que utilizamos hoje essa explicação para explicar ou entender o magnetismo, tudo bem? Mas é só uma explicação que está registrada lá atrás na história, por isso que a gente está trazendo como retrospectiva. Manda na tela. Então aqui temos uma representação, certo, da magnetita. Nesse caso aqui, pedaços de cristal de ferro puro. Então quando ele fala puro, com maior de 99,97%, refinado eletrolitamente. E um cubo de ferro, né, de alta pureza, 99,999%, 1 centímetro cúbico para comparação. Então, um refinamento comparado com aquele que você pode encontrar na natureza. Os chineses foram os primeiros a encontrar aplicações práticas para o magnetismo. Então, eles viram aquele fenômeno de atração na natureza e daquele fenômeno de atração na natureza, a atração dos corpos, eles pensaram assim, bom, isso pode ser utilizado para alguma coisa. Isso com certeza deve ter algum tipo de aplicação. E a aplicação que eles pensaram é o quê? A bússola, só que não com uma agulha. Eles começaram a fazer um trabalho com uma colher, né? A partir da colher, eles fizeram lá um experimento e fizeram a aplicação. Tudo bem? Manda na tela. Olha só. No início da era cristã, os adivinhos chineses já utilizavam o precursor da bússola, uma colher feita de magnetita que, colocada em equilíbrio sobre um ponto de apoio central, podia mover-se livremente. Tratava-se da colher que apontava para o sul, sempre presente em seus rituais. No século VI, os chineses já dominavam a tecnologia para a fabricação de ímãs, com a invenção da bússola, o que permitiu o avanço das navegações. Então esse tema é tão bacana, pessoal, que você consegue relacionar esse conhecimento de física com o conhecimento de história, um conhecimento de geografia, ok? Sobre as navegações. Esses fenômenos, contudo, não despertaram um maior interesse em pelo menos até o século XIII, ou seja, do século VI até o século XIII, não despertou tanto interesse no meio do caminho. Quando começaram a surgir observações e trabalhos mais acurados a respeito da eletricidade e do magnetismo. Delas decorreram, de imediato, a conclusão de que os fenômenos elétricos e magnéticos teriam naturezas completamente distintas, ideia que perdurou até 2 séculos atrás, ok? Então, naquela época, eles imaginavam que eletricidade, era um caminho e que magnetismo era o outro caminho, e naquela época eles não tinham noção que esses caminhos iriam se cruzar, que os fenômenos elétricos e magnéticos estão relacionados. Então se estudava assim separadamente, como se você estivesse pegando ruas diferentes que não iriam se encontrar. Quando lá na frente, na verdade, sim, haverá experimentos que mostrará uma relação com certeza de fenômenos elétricos e magnéticos, uma correlação entre eles. Tudo bem? Vamos nessa! Em 1269, Pierre de Méricourt descreve com precisão a maioria das experiências típicas associadas ao fenômeno e que ainda hoje figuram com abundância em livros dos ensinos atuais, tá? Temos uma representação do cientista aqui, Pierre, né, de Méricourt. A Méricourt devemos as nomenclaturas. Polo Norte, então foi ele a primeira pessoa a expressar o que é o Polo Norte. O Polo Sul, né, associados aos polos de um magneto, e a lei de que os opostos se atraem e os iguais se repelem, tá? Então ele vai ser o primeiro a trazer essas ideias, diretamente associada aos mesmos. Também observou que em um ímã, mesmo quando oriundo de fratura de outro, encontram-se presentes sempre polos opostos, 2 polos opostos. Então ele foi o primeiro a observar essas noções básicas. Quando você quebrava um ímã, quebrou o ímã. Aí tu vai ter separadamente o norte, separadamente o sul, nada disso. Aquele pedaço que você quebrou vai se tornar um novo ímã.
Vai ter naquele pedacinho o norte e o sul. Aquele outro pedaço que você quebrou, está do outro lado, também vai ter o norte e o sul. Então ele foi um dos primeiros a observar isso, que você não poderia separar os polos. Tudo bem? Vamos seguindo? Magnetismo, pessoal, então vai ser o quê? Resumindo aqui, vai ser um fenômeno de atração ou repulsão observado entre determinados corpos, tá? Chamados o quê? Ímãs. Entre ímãs de certas substâncias magnéticas, como ferro, cobalto ou níquel, e também entre ímãs e condutores que estejam conduzindo correntes elétricas. Então, assim, existe a possibilidade de você ter o campo magnético, o magnetismo de ímã natural, mas também existe a possibilidade de você ter ele de uma forma indireta através das correntes elétricas. Todo ímã apresenta duas regiões distintas, em que a influência magnética se manifesta com maior intensidade. Essas regiões são chamadas de polos do ímã, tá? Então, assim, vai ter uma região do ímã que é muito mais forte do que uma outra região do espaço, e nessa região chama o quê? De polo do ímã. Esses polos possuem comportamentos diferentes na presença de outros ímãs e são denominados polo norte e sul, ok? Propriedades dos ímãs. O ímã, né? O ímã ou magneto vai ser um corpo magnético, ferros magnetizados, rochas magnéticas dipolo, ou seja, possui dois polos. Então, o ímã ele sempre vai possuir dois polos, ok? Olha só. Aqui, ó, a definição. Né? É ferro magnetizado, polo. Sempre vai possuir o quê? Dois polos. Então, eu vou defini-lo como dipolo. Logo, ele vai ter a propriedade de atrair corpos ferromagnéticos, ok? E qual a parte dele que vai ser mais intensa? Se eu tenho aqui o norte e o sul, nessas duas regiões, o campo magnético vai ser mais intenso. Agora, se eu pego uma região mais acima dele, mais abaixo, eu vou ter um campo magnético só que mais fraco, tudo bem? Diferente do que seria com o norte e com o sul, tudo bem? Manda na tela. Então, olha aí, ó, tem uma representação de um ímã, o seu polo norte, o seu polo sul, e serão atraídos, olha só, o quê? O prego, a moeda e outro ímã, tudo bem? E no caso da bússola, ela vai ser imantada de forma que o norte dela vai apontar para o sul aqui, tá? Tem-se a impressão de que os polos do ímã são idênticos, mas isso não é verdade, pois suspendendo-se o ímã horizontalmente por um fio atado ao seu centro, verifica-se que, após uma série de oscilações, ele volta sempre à mesma extremidade, sensivelmente para o norte, e a outra extremidade para o sul. Denomina-se, por isso, polo norte, a extremidade que se volta para o norte, e polo sul, a outra extremidade. Aqui temos uma representação, tá, de um ímã. Temos aqui, ó, o norte dele, norte do ímã, o polo sul. Perceba que essas linhas aqui, ó, estão saindo do norte, tá percebendo? Ó, saindo do norte, tá? Essas linhas são linhas fechadas, ok? Essas linhas são linhas fechadas. Essas linhas são linhas fechadas. O que quer dizer fechadas? Diferente do campo elétrico, lá no campo elétrico tu tinha uma carga positiva, e essa carga positiva, o campo elétrico, ó, saía da carga e ia embora, né? Ou seja, ele não era fechado. Agora aqui no campo magnético, eu percebo aqui, ó, a linha de campo saiu aqui, ó, veio, ó, voltou para o sul e fechou dentro do ímã, certo? Então são linhas fechadas, tá? Agora perceba o seguinte, se eu colocar uma bússola aqui, ela vai se orientar com essa linha. Então o norte dela vai estar aqui, ó, e o sul dela vai estar aqui, ó, certo? Essa é uma representação de um ímã e das suas linhas de campo. A principal característica de um objeto em interação magnética atrela-se ao fato de essa interação mostrar-se particularmente intensa em determinadas regiões e menos intensas em outras ao longo da sua extensão, né? Em caso de tamanho desprezível ao redor deste.
A cada uma dessas regiões de forte interação, dá-se o nome de polo, tá? Então, nos polos magnéticos, você vai ter uma forte interação. Evidencia-se que um polo é sempre acompanhado de um polo conjugado, havendo no mínimo dois polos distintos em qualquer objeto magnético. Tais polos são inseparáveis e juntos formam o que denomina-se dipolo magnético. Então, dessa parte aí, nós podemos deduzir o seguinte: você não consegue separar os polos de um ímã, ok? O ímã ele sempre vai ser dipolo, ele vai ter sempre dois polos, e em cada polo ou em cada extremidade vai ser aquela região onde o campo magnético vai estar mais intenso, tá? Então, aí, dessa classificação a gente chama de polos do ímã, tudo bem? Manda na tela. Colocando-se uma folha de papel sobre uma barra de ímã e salpicando-se limalhas de ferro, né, vai ser esses pozinhos aqui, sobre a mesma, evidencia-se a presença dos polos magnéticos, né? Trata-se de um dipolo magnético. Então aqui, ó, tu observa as linhas, né? Ó, ok? Os polos conjugados de um objeto magnético são nomeados respectivamente de polo magnético norte e polo magnético sul, ok? Então aquele onde a linha, ó, que é o norte, onde a linha está saindo é o norte, onde ela está chegando é o polo sul. Aqui eu tenho uma representação dos polos magnéticos, ou ímãs, né? Polo norte, ó, atração e repulsão. Polo sul, ok? Aqui. Eu tenho o princípio da atração e repulsão. Se eu tenho o polo sul e o polo sul, são polos iguais, né? Opostos. Então vai ter o quê? Repulsão magnética. Tá? Se eu tenho aqui, ó, o polo norte e o polo norte, vai dar o quê? Repulsão magnética também. Mas se eu tenho o polo sul e o polo norte, vai dar o quê? Atração magnética, tá? Então, nesse caso, eles vão ser atraídos magneticamente. Tudo bem? Então, a relação vai estar sempre dependendo, assim, de quem será o norte, quem vai ser o sul, e da posição de onde esse norte ou sul estiver apontando. Observação. Observação. Se eu coloco aqui um ímã, né? Norte aqui e sul aqui, e o outro norte aqui e sul aqui, nesse caso eu vou ter sul virado para o norte, tá? Nesse caso acontecerá o quê? Força de atração magnética. Essa atração magnética está acontecendo com a mesma intensidade, tá? Então a mesma força que vai levar esse ímã para a direita vai ser a mesma força que vai levar esse ímã para a esquerda. Então é a mesma força. Professor, então por que aqui está F e o outro está menos F? A questão é vetorial, tá? Se esse aqui está virado para a direita, ele está F positivo. Se esse vetor está virado para a esquerda, então ele está F negativo, tá? Então o negativo dele só está indicando o sentido, para dizer que ele está para a esquerda, tá? Mas o módulo dele, a intensidade, é a mesma. Agora, digamos que eu resolva dobrar a distância, tá? Inicialmente eu estava a uma distância D entre os ímãs, tá? E aí me deu uma força de repulsão F. Perdão, uma força de atração F. Aí agora eu resolvo dobrar a distância, tá? Multipliquei a distância por 2. Nesse caso, o que vai acontecer com a força de atração? Vamos ter que, se eu dobrar a distância, a minha força de atração vai ser o quê? Vai ser a força que eu tinha anteriormente, dividida por 2, tá? Ou seja, eu reduzi a força à metade, ok? Eu dupliquei a distância, reduzi a força à metade. E aqui, quanto ao sinal, novamente é válido a explicação que eu falei agora há pouco, tá? Esse vai ser positivo, F sobre 2, e esse vai ser negativo, menos F sobre 2. Pelo simples fato de que eu estou considerando que o vetor que está para a direita é mais e que o vetor que está virado para a esquerda é menos, tá? Então é mais uma noção vetorial. Primeira propriedade aqui dos ímãs a destacar é que você não pode separar os polos magnéticos, tá? Então, o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. Você não consegue separar os polos.
Você não consegue ter um ímã que seja só norte ou um ímã que seja só sul, certo? Então, o fato de que você não consegue separar só o norte ou só o sul vai te dar esse princípio da inseparabilidade. Ou seja, se você tentar quebrar, ó, vamos fazer uma secção do ímã ali, ó. Está cortando o ímã. Aqui, ó. Vai cortar o ímã, né? Se ele for cortar o ímã, o que vai acontecer? Olha lá, ó. Ele criou um ímã aqui, professor. Ó, só norte, né? O outro ali, ó. Apenas sul, não é isso? Pois é, mas não vai acontecer isso, não vai ficar só norte. Onde você está aqui, o que seria só o norte, na verdade, vai ser criado um novo polo, né? Uma nova extremidade. Onde nesse aqui estava apenas sul, vai ser criado um novo polo, ó, norte também. Então, ele criou dois novos polos. Portanto, você não consegue separar os polos de um ímã, tudo bem? Vamos nessa? Ali, ó. E se nesse ímã que você acabou de criar, se você resolver seccionar ele também, você vai criar outros ímãs menores, também com polos norte e sul, tá? E aí, à medida que você vai dividindo, você também vai obtendo polos norte e polos sul. Portanto, você não consegue separar os polos. Vamos lá, vamos à classificação dos tipos de ímã. Há dois tipos de ímãs. O ímã que é natural, né? Ele é encontrado na natureza, daquela forma, então ele é natural. E tem um ímã que é artificial, ou seja, que é aquele que resulta de fabricação de materiais que possuem propriedades magnéticas, ou seja, ele é produzido industrialmente, ele é fabricado. Esse processo é chamado de imantação. Então, quando o ímã ele não é natural, quando eu tenho que fabricar ele a partir de outro material, eu estou falando de imantação do material. O ímã natural mais comum é a magnetita, pedra vulcânica em que consta óxido de ferro na sua constituição. Já os ímãs artificiais mais utilizados são aqueles constituídos de bário, carbonato de estrôncio e óxido de ferro, tudo bem? Já o ímã de neodímio é o ímã mais poderoso que existe no mundo, tá? É o mais intenso, que apresenta o maior módulo aí em magnetismo. O ímã artificial, por sua vez, ele também pode ser classificado em ímã permanente, tá? Consegue manter o seu magnetismo mediante o uso de materiais ferromagnéticos. Seu magnetismo pode ser perdido apenas de forma temporária, né? Ou seja, se você aquecer ele ou aplicar uma descarga elétrica sobre ele, ok? Percebam que se você tiver um ímã e você obtiver ali uma agulha, né, perto desse ímã, então vamos lá, tem um ímã e ele tem uma agulha. E você percebe que essa agulha está amarrada por uma linha de costura e essa linha ela vai conseguir segurar a agulha. Essa agulha vai ficar ali quase que horizontalmente, certo? Perto do ímã. Então, vai ter alguma força ali, né? Vai ter um campo puxando aquela agulha para próximo do ímã. Se você cortar a linha, a agulha vai se aproximar e vai encostar no ímã, corretamente. Agora, digamos que ali embaixo daquela agulha, você resolva aquecer a agulha, tá? Você pode acender uma vela, uma lamparina, você vai colocar alguma fonte de calor embaixo da agulha, de forma que ela vai esquentando, tá? Aí você vai esquentando aquela agulha. Esquentando a agulha, será que ela vai ter propriedades magnéticas iguais ao que ela teria com a temperatura ambiente? Não, tá? E é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Se eu tenho um corpo que está imantado, né, pelo campo magnético, eu consigo interromper parcialmente essa imantação do campo através da temperatura, da sua mudança de temperatura. Isso poderia acontecer com descarga elétrica, mas esse exemplo é sobre temperatura. Manda na tela. Esse ímã artificial, ele também pode ser temporário, tá? Como temporário? O magnetismo adquirido através de materiais paramagnéticos é provisório, tá? Então aqui é o quê? Permanente, ferromagnético. Temporário, paramagnético. Ele pode ser um eletroímã. Então, é um aparelho capaz, eletroímã, de gerar magnetismo mediante a presença, geralmente, de ferro. E você tem que ter o quê? Por exemplo, aqui o prego, né? E tem que ter o quê? O gerador,
a corrente elétrica, né? Vai passar sobre ele, vai passar pela bobina solenoide, vai voltar. Ah, então aqui ele vai conseguir produzir, professor, um campo magnético. Exatamente, mas esse campo magnético só vai existir enquanto houver corrente elétrica aqui. Tá? No momento em que você cessar a corrente elétrica, esse campo aqui vai sumir. Tá? Então, por isso que ele é temporário. Agora vamos falar sobre o vetor de indução magnética. Nesse caso, quando eu falo que uma coisa é um vetor, significa que ela tem módulo, direção e sentido. A direção, qual é a direção? A reta que a agulha se alinha. Qual é o sentido? Para o norte, né? Aponta para o polo norte magnético da agulha. Então tem um sentido. Então aqui, ó, tem uma representação, né? Direção, ó, e sentido. As linhas de campo, ou também chamadas de linhas de indução, em um campo magnético, chama-se linha de indução toda linha que, em cada ponto, é tangente ao vetor B, ou seja, tangente ao vetor campo magnético, e orientada no seu sentido. As linhas de indução são obtidas experimentalmente. As linhas de indução saem do polo norte, olha só, saem do polo norte e chegam ao polo sul, externamente ao ímã. Essas linhas de indução são representações da variação do campo magnético em uma certa região do espaço e são tangentes ao vetor campo magnético, tá? Então essas linhas aí são imaginárias, ok? São linhas imaginárias ali no espaço e essas linhas imaginárias no espaço vão dar uma noção de como está distribuído o vetor campo magnético. Por quê? Porque elas vão ser tangentes ao campo magnético em cada ponto, né? Então, é aquela representação de linhas ao redor do ímã, por exemplo, tudo bem? Então vamos lá, se eu tenho um ímã aqui, ó, tem uma representação do ímã, aqui, ó, né? Tá o norte aqui, norte, ok? Tá o sul ali. Se eu for ter as minhas linhas, olha aqui, ó, as linhas de campo ou as linhas de indução. As linhas de indução saindo do norte, ó, elas são fechadas, então vou voltar aqui, ó, voltou, 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 ó, foi para o sul, entrou no polo sul, ok. Ah, professor, e cadê os vetores indução magnética B? Tá aqui, ó. Vetor B, outro aqui, ó, vetor B. E linha de indução é o quê? Tangente, né? Tangente ao vetor B. Esse é o ponto. Vamos nessa, vamos na tela. Olha aí a representação das linhas, tá? Elas não vão se tocar. Percebam que nessa região aqui, ó, elas estão mais próximas umas das outras, significa que nessa região o campo magnético é mais intenso, é uma região de polos, né? São os polos do ímã. E aqui nesse espaço aqui, ó, perceba que essas linhas estão mais espaçadas. Significa que o campo magnético está menos intenso, mais fraco, né? Como queira. Ok? Ou a representação aqui, ó. Agora, se eu coloco uma bússola, olha o que acontece. O norte da bússola sempre vai estar alinhando tangente a essa linha, certo? Então, onde eu colocar a bússola, eu coloquei a bússola aqui, ó. O norte dela vai estar tangente a essa linha, certo? Coloquei uma bússola aqui agora, ó, tangente à linha, certo? Então, o norte dela vai estar apontando tangente à linha naquele ponto. Então, aquela coisa de, a bússola vai apontar para o norte. Não, a bússola ela vai se alinhar com a sua linha de indução que está passando naquele ponto, tá? Então, ela vai ser tangente à linha de indução naquele ponto, ok? Aqui uma representação, ó. Saiu do norte, ó, passou aqui, tangente, ó, ao B, tem um vetor. Ok? E aí temos outras representações. O campo magnético terrestre. Vimos que um ímã suspenso pelo seu centro de gravidade orienta-se aproximadamente na direção norte-sul, geográfica de local. Isso significa que existe um campo magnético criado pela Terra na direção do qual o ímã suspenso se orienta. Então, quando você suspende um ímã aqui, ó, prende alguma coisa nele e suspende, apesar de você poder vir aqui e mexer no ímã, ele vai ficar oscilando um pouquinho. Depois de um certo tempo, esse ímã ele vai se alinhar com o campo magnético
terrestre, né? Então, o norte do ímã vai apontar para o norte geográfico, o sul do ímã vai apontar aqui para o sul geográfico. Agora, olha só que coisa interessante. A Terra exerce sobre uma agulha magnética a mesma ação que um poderoso ímã. Então, a Terra ela vai ter um poderoso ímã. A Terra pode ser, então, considerada como um grande ímã, cujos polos magnéticos estão próximos aos polos geográficos, tá? Aí não pode confundir, porque a palavra polo aparece 2 vezes aqui, tá? Vamos analisar essa figura no fundo aqui. Vamos lá. Olha só. A palavra polo aparece 2 vezes aqui, ó. Polo norte, tá? Aí aqui, ó. Olha aqui em cima, polo sul. Aí você fala, ué, professor, polo norte, polo sul, os 2 em cima? É, mas cuidado com outra palavrinha que aparece. Polo norte geográfico, polo sul magnético. Ah, entendeu a diferença? Existe aquele polo, que é o polo do mapa mundi, tá? Então tem o mapa mundi. Aí tem lá o polo norte geográfico. É o polo norte do mapa mundi, tá? Que é aquele mapa que você vê no livro de geografia. Agora, mas vai ter aquele polo, que é o polo magnético. Tudo bem? Então, por isso que tem aquela representação. Polo norte geográfico e polo, nesse caso, polo sul magnético, tá? Então, onde é o norte geográfico, na verdade, é o sul magnético. Ou seja, está invertido, né? Manda na tela. E aí, o que acontece com o polo sul geográfico? Onde eu tenho o polo sul? Onde eu tenho o polo sul geográfico, eu tenho o polo norte magnético, tá? Perceba que é sempre trocado, ó. Onde é o norte geográfico, é o sul magnético. Onde é o sul geográfico, é o norte magnético, ok? Eles são bem próximos um do outro, eles não estão na mesma posição, tá? Mas estão próximos um do outro. Então, olha só, de fato, podemos associar a Terra a um grande ímã, tá? Com o polo sul magnético, aproximadamente no polo norte geográfico. E o polo norte magnético, aproximadamente no polo sul geográfico. Então, tem a posição aqui, ó. Nesse ponto aqui é o norte geográfico. Nesse ponto aqui é o sul magnético. Nesse ponto aqui é o norte magnético e nesse ponto aqui é o sul geográfico. Perceba que os pontos estão relativamente próximos aqui, ó, entre si. Tá? Temos aqui a figura, é uma representação do livro de William Gilbert, de 1600, explicando as orientações que as bússolas adquirem, né? Afirma que o próprio globo terrestre é um grande ímã. Então ele já descobriu isso lá em 1600. A Terra exerce sobre uma agulha magnética uma ação que tende a fazer a agulha orientar-se paralelamente ao campo magnético. Chama-se de polo norte, de uma agulha magnética, né, bússola, a extremidade que sempre está voltada para o polo norte da Terra. E o polo sul, a extremidade da agulha que se dirige para o polo sul da Terra. Observe que, como o polo norte geográfico da Terra atrai a extremidade norte da bússola, ele deve ter as características de um polo sul magnético. O campo magnético da Terra protege o planeta dos chamados raios cósmicos, né? Feixes de partículas de altas energias que vêm do Sol. Ao se aproximar da Terra, as partículas carregadas eletricamente são desviadas, devido à interação magnética, em direção aos polos. Essas partículas são desaceleradas ao entrar na atmosfera, emitindo radiação, tá? Então aqui temos uma representação de uma bússola, tudo bem, pessoal? A bússolazinha foi aplicada onde? Utilizada na navegação, atraído pelo polo magnético sul da Terra. O polo magnético norte da agulha da bússola irá orientar-se sempre de forma a indicar em proximidade o norte geográfico do planeta. Temos aqui ao fundo, temos ao fundo aqui uma representação, tá? Do campo magnético terrestre, ó, tá? Esse campo magnético terrestre, ele vai interagir com essa radiação que vem do espaço, aqui, ó. A magnetosfera protege a superfície da Terra.
das partículas carregadas do vento solar. É comprimido, né, do lado diurno do Sol devido à força das partículas que chegam e estendido no lado noturno. Então temos aqui, ó, uma representação da interação da magnetosfera com esses ventos solares. A visualização desse fenômeno é chamado de aurora, tá? Então a gente sabe que existe esse fenômeno porque no céu vai acontecer esse brilho aqui, né, meio esverdeado, esse fenômeno chamado aurora, que pode ser boreal, né, se for ao norte. Então vai ser o quê? A aurora boreal pode ser vista onde? No Alasca, ou pode ser a aurora austral, se ela for vista no sul. Então, por exemplo, aqui, ó, aurora austral, onde? Na Nova Zelândia. Então, dependendo de onde você estiver no planeta, você vai ver esse fenômeno acontecendo. Tá ao norte, a aurora boreal. Está ao sul, a aurora austral. Tudo bem, pessoal? Então, esse fenômeno aí da interação, deixa eu voltar uma figurinha aqui, manda no fundo. Esse fenômeno aqui é curioso, né? Porque o Sol, ele é o quê? A nossa estrela, né? Essa estrela, ela vai emitir bastante radiação, certo? Parte dessa radiação é essencial para a nossa vida, pelo fenômeno da fotossíntese, de aproveitarmos o calor do Sol, o nosso planeta depende disso. Mas nem toda radiação proveniente do espaço vai ser benéfica, vai ser bem-vinda. Felizmente, o nosso planeta, ele tem uma movimentação interna no núcleo que gera ao redor do planeta esse campo magnético próprio, tá? Então, o fato de você imantar uma agulha, essa agulha se orientar numa determinada direção, já é uma prova de que o planeta Terra tem um campo magnético próprio, certo? Então, professor, existe um campo magnético, a agulha se orienta por ele, sim. E esse campo magnético também nos protege, tá? Como? Tem a magnetosfera. Essa magnetosfera vai ser um escudo, né? No espaço, vai ser um escudo, porque vai chegar a radiação, ele vai desviar a radiação. E por que nós só conseguimos ver essa aurora boreal e austral nos polos da Terra? Né? Por que nas extremidades? Por que só lá no norte e no sul? Exatamente porque há um desvio da radiação e ela é desviada para os polos. E lá, esses elétrons, essa radiação, ela vai interagir no espaço, causando aquele fenômeno visual, certo? Então, você vai ver isso ali, ó, naquela região mais acima e mais abaixo, nos polos. E lembre-se que nos polos de um ímã é onde a intensidade do campo magnético é maior, tá? Então, no Polo Norte e no Polo Sul, são regiões onde você vai ter uma maior intensidade do campo magnético. Por quê? Porque no Polo Norte e no Polo Sul são regiões onde as linhas de campo magnético vão estar mais próximas possíveis. Tudo bem? Então, enquanto mais afastadas, em outro ponto que não seja o polo, vai estar o quê? Uma mais dispersa da outra. Quando elas estiverem mais próximas do polo, vão estar o quê? Mais próximas do polo, as linhas de campo estarão mais próximas, portanto, um campo magnético mais intenso. Por isso que, se eu quiser ver a aurora boreal ou a aurora austral, eu tenho que ir para Nova Zelândia ou para o Alasca, né? Para observar para o céu e observar aquele fenômeno ali, interessante e belíssimo. Tudo bem, pessoal? Então, ó, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, pessoal. E tchau, tchau. Até a próxima.